Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés disse a todo Israel na região do Jordão, no deserto, nas planícies desérticas em frente a Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. A distância entre Horebe e Cades-Barneia, pelo caminho da região montanhosa de Seir, é de 11 dias de viagem. No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que Jeová havia ordenado que lhes dissesse. Isso foi depois de derrotar Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom, e depois de derrotar em Edrei a Og, rei de Bazã, que morava em Astarote. Na região do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei, dizendo: Jeová nosso Deus nos disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta região montanhosa. Preparem-se e partam para a região montanhosa dos amorreus e em direção a todos os seus vizinhos no Arabá, na região montanhosa, na Cefelá, no Neguebe, na costa marítima, a terra dos cananeus, e no Líbano, chegando até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam, ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que Jeová jurou dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e à descendência deles. E naquela época eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. Jeová, seu Deus, os multiplicou, de modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que Jeová, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais do que são agora, e os abençoe assim como lhes prometeu. Como posso levar sozinho o fardo e a carga que vocês são, e lidar com as suas discussões? Escolham nas suas tribos homens sábios, prudentes e experientes, e eu os designarei como cabeças sobre vocês. Vocês me responderam: o que o Senhor nos disse para fazer é bom. Portanto, tomei os cabeças das suas tribos, homens sábios e experientes, e os designei sobre vocês como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais das suas tribos. Naquela ocasião, instruí seus juízes dizendo: quando ouvirem uma causa entre os seus irmãos, vocês devem julgar com justiça entre um homem e seu irmão ou um residente estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Vocês devem ouvir da mesma maneira tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por homens, pois o julgamento pertence a Deus. E se a causa for difícil demais para vocês, devem apresentá-la a mim, e eu a ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes instruí a respeito de todas as coisas que deveriam fazer. Partimos então de Horebe e atravessamos todo aquele grande e assustador deserto que vocês viram no caminho da região montanhosa dos amorreus, assim como Jeová, nosso Deus, nos havia ordenado. Por fim chegamos a Cades-Barneia. Eu lhes disse então: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que Jeová, nosso Deus, nos dá. Veja, Jeová, seu Deus, lhe entregou a terra. Vá, tome posse dela, assim como lhe disse Jeová, o Deus dos seus antepassados. Não tenha medo, nem fique apavorado. No entanto, todos vocês se aproximaram de mim e disseram: enviemos homens à nossa frente para fazer um reconhecimento da terra e nos trazer informações sobre o caminho que devemos seguir e sobre o tipo de cidades que encontraremos. A sugestão me pareceu boa, de modo que escolhi dentre vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o espionaram. Eles pegaram alguns dos frutos da terra e os trouxeram a nós. Trouxeram também informações dizendo: a terra que Jeová nosso Deus nos dá é boa. Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem de Jeová seu Deus. Resmungavam nas suas tendas e diziam:
Jeová nos odeia. Foi por isso que ele nos tirou da terra do Egito, para nos entregar aos amorreus e nos destruir. Para onde estamos indo? Nossos irmãos nos desanimaram dizendo: eles são mais fortes e mais altos do que nós. As cidades deles são grandes e fortificadas até os céus, e vimos lá os filhos dos Anaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, nem tenham medo por causa deles. Jeová, seu Deus, irá na sua frente e lutará por vocês, assim como fez no Egito diante dos seus próprios olhos. E no deserto, você viu como Jeová, seu Deus, o carregou, assim como um homem carrega seu filho, aonde quer que vocês fossem, até chegarem a este lugar. Mas apesar de tudo isso, vocês não depositaram fé em Jeová, seu Deus, que ia na sua frente no caminho, a fim de encontrar um lugar para vocês acamparem. De noite ele aparecia num fogo, e de dia numa nuvem, para lhes mostrar o caminho em que deviam andar. Durante todo esse tempo, Jeová ouvia o que vocês diziam, por isso ficou indignado e jurou solenemente: nem sequer um dos homens desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus pais, com exceção de Calebe, filho de Jefuné. Ele a verá, e eu darei a ele e aos seus filhos a terra em que ele andou, porque seguiu a Jeová de todo o coração. Jeová ficou irado até mesmo comigo por causa de vocês e disse: você também não entrará lá. Josué, filho de Num, seu servo, é quem entrará na terra. Fortaleça-o, pois ele fará Israel herdá-la. E suas crianças, que vocês disseram que seriam levadas como despojo, e seus filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses entrarão lá, e darei a terra a eles como propriedade. Quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês me disseram: pecamos contra Jeová. Agora vamos subir e lutar, assim como Jeová nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês pegou então as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas Jeová me disse: diga-lhes, não subam nem lutem, pois não estarei com vocês. Se vocês forem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes falei, mas vocês não escutaram. Vocês se rebelaram contra a ordem de Jeová e presunçosamente tentaram subir a região montanhosa. Então os amorreus que moravam naquela região saíram ao seu encontro e os perseguiram, assim como fazem as abelhas, e eles os puseram em fuga para Seir e até Ormá. Vocês voltaram então e começaram a chorar perante Jeová, mas Jeová não os escutou nem lhes deu atenção. Foi por isso que vocês continuaram morando tanto tempo em Cádiz. Capítulo 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, assim como Jeová me havia ordenado, e viajamos muito tempo, contornando a região montanhosa de Seir. Por fim Jeová me disse: vocês já contornaram esta região montanhosa por bastante tempo. Agora vão para o norte. E dei a seguinte ordem ao povo: vocês vão passar ao longo da fronteira dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que moram em Seir, e eles ficarão com medo de vocês. Tomem muito cuidado. Não os ataquem, pois não darei nada da terra deles a vocês, nem mesmo um espaço para pôr o pé, visto que dei a região montanhosa de Seir como propriedade a Esaú. Vocês devem comprar o alimento que comerão e pagar pela água que beberão. Pois Jeová, seu Deus, o tem abençoado em tudo que você tem feito. Ele sabe muito bem da sua jornada por este grande deserto. Jeová, seu Deus, esteve com você estes 40 anos e não lhe faltou nada. Passamos assim pelos nossos irmãos, os descendentes de Esaú,
que moram em Seir, evitando o caminho do Arabá e evitando Elate e Ezion-Geber. A seguir, mudamos de rumo e continuamos pelo caminho do deserto de Moabe. Jeová disse-me então: Não ataque Moabe, nem guerreie contra eles, pois não darei nada da terra dele como propriedade a você, visto que dei Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente moravam lá os Emins, um povo forte, numeroso e alto como os Anaquins. Os Refaíns também eram considerados iguais aos Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente os Oreus moravam em Seir, mas os descendentes de Esaú os desapossaram, exterminando-os, e se estabeleceram no lugar deles, assim como Israel fará com a terra que será sua propriedade, que Jeová certamente lhes dará. Agora vão e atravessem o vale de Zerede. Então atravessamos o vale de Zerede. O tempo que levamos andando desde Cades-Barneia até atravessarmos o vale de Zerede foi de 38 anos, até que toda a geração dos homens de guerra desapareceu do acampamento, assim como Jeová lhes havia jurado. A mão de Jeová estava contra eles para eliminá-los do acampamento até que morreram. Assim que morreram todos os homens de guerra dentre o povo, Jeová me disse: Hoje você passará pelo território de Moabe, isto é, por Ar. Quando chegar perto dos amonitas, não os trate com hostilidade, nem os provoque, pois não lhe darei nada da terra dos amonitas como propriedade, visto que a dei como propriedade aos descendentes de Ló. Aquela terra também era considerada a terra dos Refaíns. Antigamente, os Refaíns moravam lá, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Eles eram um povo forte, numeroso e alto como os Anaquins, mas Jeová os exterminou diante dos amonitas, que os expulsaram e se estabeleceram no seu lugar. Foi isso que ele fez pelos descendentes de Esaú, que agora moram em Seir, quando exterminou de diante deles os Oreus, de modo que puderam tomar posse da sua terra e morar no seu lugar até o dia de hoje. Quanto aos Avins, eles moraram em povoados na região de Gaza até serem destruídos pelos Caftorins, que saíram de Caftor. Os Caftorins se estabeleceram no seu lugar. Aprontem-se e atravessem o vale do Arnon. Veja, entreguei Sion, o amorreu, rei de Hesbom, nas suas mãos. Portanto, comece a tomar posse da terra dele e guerreie contra ele. Neste dia começarei a pôr o pavor e o medo de você em todos os povos debaixo dos céus que ouvirem falar a seu respeito. Eles ficarão agitados e tremerão por sua causa. Enviei então desde o deserto de Quedemote mensageiros a Sion, rei de Hesbom, com as seguintes palavras de paz: Deixe-me passar pela sua terra. Ficarei na estrada e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Comerei e beberei somente o alimento e a água que me vender. Apenas deixe-me passar a pé. Foi isso que os descendentes de Esaú, que moram em Seir, e os moabitas que moram em Ar fizeram, até eu atravessar o Jordão e entrar na terra que Jeová, nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, porque Jeová, nosso Deus, deixou o espírito dele ficar obstinado e o seu coração endurecido, para entregá-lo nas nossas mãos, assim como se vê hoje. Então Jeová me disse: Veja, já comecei a lhe entregar Sion e sua terra. Comece a tomar posse da terra dele. Quando Sion saiu ao nosso encontro junto com todo o seu exército para batalhar em Jaaz, Jeová nosso Deus o entregou a nós, de modo que derrotamos a ele, a seus filhos e a todo o seu exército. Tomamos todas as suas cidades naquela ocasião e entregamos todas as cidades à destruição, incluindo homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente. Ficamos apenas com os rebanhos e com o despojo das cidades que tomamos. Não houve cidade que fosse forte demais para nós,
desde Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, incluindo a cidade que há no vale, até Gileade. Jeová nosso Deus nos entregou todas elas. No entanto, você não se aproximou da terra dos Amonitas, isto é, toda a beira do vale do Jaboque e as cidades da região montanhosa, nem de nenhum outro lugar que Jeová nosso Deus havia proibido.